Fala pessoal, tudo bom? Dia 24/4, quarta-feira, horários diferentes, né? Eu andei pesquisando muito sobre assuntos que a galera gostou do último vídeo exclusivo. Então, por causa dos comentários, a gente vai voltar com aqueles assuntos de teoria da conspiração no próximo vídeo exclusivo. Então, se você gostou do último vídeo, em relação ao que a elite pensa, quem eles contatam, quem eles falam, né? O que o pessoal acredita, né? Não tô dizendo que a gente, eu acredito, mas o que é dito por aí. E a gente vai falar de todas essas teorias da conspiração no próximo vídeo exclusivo. Lembrando, não terá mais padrinho. Vá para o Patreon e lá você consegue acesso a esses vídeos. E a novela não para, vamos sim falar de Elon Musk. Como sempre, comissão da Câmara vota pedidos de audiência com Elon Musk. Estão querendo que Elon Musk venha ao Brasil para se explicar, para vir falar. Não sei se ele vai aceitar isso aí, mas caso ele não aceite, o pessoal aqui, ó, comitiva brasileira vai ao Congresso dos Estados Unidos. Como a gente viu, era Elon Musk e Alexandre de Moraes, só que a coisa escalou para os republicanos americanos após aqueles vazamentos de documentos em relação, né, a todas as censuras aí do Twitter. E aí o pessoal aqui do Brasil ficou com vontade também, agora vão para lá, e a comitiva é liderada pela senadora Elisiane Gama, vai ter Humberto Costa, todo mundo que você já conhece, já sabe quem é, que os caras vão tentar conversar sobre isso aí. Então a coisa vai escalando, aparentemente, aos poucos, como tudo que é geopolítica vai devagar, e até mesmo isso, você vê que Alexandre de Moraes não cita Elon Musk, Lula não cita Elon Musk, mas movimentos estão sendo feitos. A AGU de Lula estuda pedir suspensão ou dissolução do X no Brasil, né? Então a AGU aí, aparentemente, tem um contato quase que direto com o Moraes, nem passa muito pelo Lula. Você vê a situação do executivo, do mandato do Lula, como é bizarro, né? O Moraes ele tem muito poder ainda, como disse o Elon Musk, o Lula estaria supostamente numa coleira. Então a AGU vai, então, tentar tirar o X aqui do Brasil, porque aparentemente algumas coisas aconteciam lá de contas que estavam suspensas conseguiam conversar, que é absurdo para eles. Há indícios de crime contra o Estado em informações sigilosas publicadas no X, diz a AGU ao STF. Se eu não me engano, é relacionada ao Michael, né, que inclusive fez aí bastante denúncias, o Michael Schellenberger, em seu perfil na rede social, né? Então, você vê aí que os caras estão tentando ao máximo fazer algo contra o X. Eu acho que pode ser que aconteça sim algo, porque se não fosse acontecer nada, o Elon Musk não ia se desprender, falar, postar em fixado para usar VPN no Brasil. Então ele já estava preparado. Aparentemente não ia acontecer, mas com isso aqui a gente viu que falta 5 dias aí para o X se explicar, mas a AGU pode ser sim que o X seja tirado do Brasil, né? Eles só estavam tentando acostumar o pessoal com a ideia, né? A gente vai falar do TikTok no final do vídeo também. Depois do STF, Musk compra briga com o governo da Austrália, tá? E aí o que acontece? Foi um caso de um ataque contra um bispo em Sydney, tá? E aí a Austrália quer que não tenha esse vídeo nas redes. Não é para ter. E o Musk rejeita a ordem australiana para retirada de vídeo de um ataque em Sydney. Só que qual é o problema? O que a Austrália está tentando fazer? Ela quer uma censura mundial, porque o Musk tirou os vídeos da Austrália. Ninguém da Austrália consegue ver esses vídeos. Porém, se você estiver fora da Austrália, você consegue, talvez um VPN. E aí, a Austrália falou que não admite. E também, não só o Brasil, agora a Austrália estão querendo pegar o X e censurar completamente. Imagina que loucura, eles querem que ninguém do mundo veja mais o vídeo do ataque em Sydney. Ué, teve o ataque, aconteceu, vocês querem censurar a informação, né? Esse é o grande problema. E isso que eu, sinceramente, tenho vários problemas com Big Tech, vários problemas, né, com as redes sociais. Mas esses ataques contra as redes sociais é complicado, porque é importantíssima informação, tá? Ataque contra Moraes por bloqueios no X partiu de comunidade com alta proporção de contas falsas, aponta relatório, né? Então, estão dizendo de novo aquele papo de robôs, tá? Aí temos alguns perfis, inclusive esse Rádio Genoa aqui foi derrubado, inclusive Elon Musk falou que vai verificar porque ele acha que ainda tem muita gente no Twitter do Brasil e também de outros lugares do mundo que ainda sobraram aí de esquerda que estão derrubando algumas contas, e eu acho que sinceramente tá? Como eu falei, eu tava com Shadowban absurdo, foi derrubado o meu Shadowban, hoje eu estou com um pouco mais de alcance, não é muito porque minha conta estava no limbo, mas eles estão falando que existem muitos robôs, e eu, sinceramente, nunca acreditei nisso. Tem robôs para fazer aqueles robôs bem bobinhos. Agora, para ataques coordenados, eu já vi a esquerda usando, mas nada que afete. Eu nunca me senti assim, coagido ou afetado com ataques de bots contra a minha pessoa, né? Me falaram que eu usava bots, né? Porque eu tinha 5.000 curtidas e tal, quando a direita não tinha me cancelado, né, por apontar erros da direita, eu tinha muito alcance também. Até o Nando Moura falou, como é que um cara como esse tem tanto alcance e tantas curtidas no Twitter? Pois é, cara, o mundo dá voltas, hoje eu não tenho tanto, espero que eles estejam felizes,
Mas a verdade está sempre comigo aqui, estamos sempre juntos falando a verdade. Fraude em cartões de validação, Moraes determina retorno de ação para a PF. Aí o que acontece é que não saiu muito do plano aí, como a gente sempre fala. Tem manifestação com o Bolsonaro? Tem um ataque logo em seguida. Então, os caras vão para mais uma investigação. Lembrando, falaram que a PF não tem dinheiro para quase nada, tá falindo, não tem, vamos dizer assim, investigações complexas, não tem dinheiro. Mas para isso aqui tem. Né? Então você vê um monte de criminalidade, um monte de coisa absurda, mas para essas coisas tem. Né? Zambelli usou dinheiro de campanha do PL de emenda parlamentar com hacker, diz PGR. Zambelli foi autor intelectual de ataque hacker ao sistema do CNJ, né? Me colocaram o nome do Moraes lá. É uma coisa meio boba, mas foi feita. PGR denuncia Zambelli e Delgatti no caso da invasão ao sistema do CNJ. Aí eles falam que a dupla é acusada por 10 crimes, 7 crimes do artigo 154, invasão de dispositivos informáticos, 3 crimes do artigo 299 do CP, falsidade ideológica, né, e ter inserido documentos ideologicamente falsos no sistema informático. E o que eu falo? Né? Ela disse aqui, ó, diz que segurança é falha. Então, não sei o que ela quer dizer com isso, quer dizer então que ela mostrou que o sistema é falho, né? Mas não muda o cenário. Quando ela apareceu no lado do hacker, que era um cara de absolutamente a posição esquerdista, ela chegou, conversou com o cara, levou para falar com o Bolsonaro, eu falei, essa ideia é péssima, essa ideia não é ridícula. E aí aparece isso aqui, né? Eu falei, eu não avisei, né? Às vezes, o pessoal não gosta de mim, você sabe que eles não gostam de mim. Mas se tivesse me escutado, nada disso teria acontecido, porque foi um ataque completamente, vamos dizer assim, quase uma brincadeira de criança, que o Moraes olha, dá uma risada porque ele conseguiu aí o que ele quer, né? Que é colocar essas pessoas, né? Não sei se vai conseguir. Em situações complicadas, não vou falar cadeia, mas situações complicadas, talvez ela perca o mandato. Janones disse que rachadinha era voluntária e alega perseguição. Esse é outro. Esse é outro aqui. O que acontece? Ele era um cara de direita, né? Um caminhoneiro, Minas Gerais, e falou. E aí cresceu. Quando cresceu, virou a casaca. Ninguém sabe disso, mas virou a casaca completamente. E aí começou a fazer o cara mais ferrenho em ataques nas redes sociais contra a direita. Ele tinha carta branca para fazer o que quisesse nas redes sociais. Ele falava o que ele quisesse, nada de errado acontecia. Aí o que acontece? Aí ele acaba por tentar virar casaca novamente, começou a atacar aí a esquerda, e eu falei, lógico que ele vai se ferrar. Hoje em dia ele tá aí, ó, falando que tá sendo perseguido. Não, é simplesmente que você não sabe que lado você fica. E a esquerda, a direita perdoa, a direita é bobinha, ela perdoa. Né? Hoje em dia, se você pegar um cara que é isentosfera, que bateu no Bolsonaro, e o cara virar casaca e falar, não, o Bolsonaro é incrível, os caras vão abraçar e vão levar mais do que qualquer um. A esquerda não, cara. A esquerda, ela te destrói, tá? E o cara aqui pergunta, por que ele ainda não tá preso? Não tá preso, sabe por quê? Porque rachadinha não dá prisão. Esse é o pessoal que ficou tanto na mente, de rachadinha ser o pior crime do mundo, que todo mundo achou que dava cadeia, né? Mas o que acontece? Quando acontece a rachadinha, o cara só é obrigado a devolver o dinheiro. Nem o mandato ele perde, né? Mas é aquela coisa, né? A gente tem que lembrar o seguinte, o Brasil está com leis flexíveis, tá? Um eufemismo legal aí para vocês. Nunca se sabe o que pode acontecer. Toffoli dá a Eike Batista acesso às mensagens hackeadas da Lava Jato. E aqui a gente vê mais um cenário das coisas completamente sendo invertidas. Porque quem era da Lava Jato aí, culpado, foi denunciado, foi aí julgado e culpado, hoje tem a liberdade absoluta de até ter acesso às mensagens, é perdoado, tem cara querendo ir buscar lá na Suíça dinheiro. Esse é o Brasil. E eu falei, né? Para a maioria das pessoas, inclusive falei do Deltan, do Moro, era para ter ficado do lado certo. Quiseram pular do barco, acharam muito forte. Hoje eles estão destruindo, porque falaram que não, o Bolsonaro destruiu a Lava Jato. Isso aqui é destruir a Lava Jato. E isso aqui, depois do Bolsonaro, que a Lava Jato parou de existir. Tipo assim, é retroativo o que eles estão fazendo. Eles estão cancelando a Lava Jato do passado, estão liberando geral, entendeu? Felipe Neto chama Arthur Lira de excrementíssimo em evento na Câmara. E olha só, né? Esse cara é outro que tem carta branca, fala o que ele quiser. E eu não sei se o Lira vai agir ou não, né? Porque esses caras são muito, né, poderosos e tal. Aí chega um Felipe Neto, né, que tem muito, vamos dizer assim, a esquerda tem muito apreço, né? E aí ele fala um negócio desse. Imagina se eu falo um negócio desse, você fala um negócio desse nas redes sociais. O bicho pega pra você, né? Lula disse que teve só conversa com o Lira e não é obrigado a contar o que foi dito. Ah, que coisa mais fofa, né, cara? Então quer dizer que a gente vai ficar no mistério, né? É lógico, porque não existe transparência. Aquele negócio de Bolsonaro ir pro cercadinho, contava tudo, e o pessoal ficou... Às vezes tinha umas verdades que o pessoal não gostava, né? Achava, vamos dizer assim, uma coisa absurda, né? O Bolsonaro falando certas coisas, mas pelo menos tinha transparência. Agora,
Por que que Lula fez questão de manter sigilo da conversa com o Lira? Porque ele não quer que o povo saiba, inclusive, que a situação tá feia, a situação não tá legal pro Lula. Não sou obrigado a dizer a conversa que eu tive com o Lira, ainda dá esse embate. Isso aqui, por exemplo, a gente via muito problema na direita em declarações. A esquerda dá umas declarações como essa aqui, é quase uma afronte, tipo assim, eu não tenho que falar nada pra vocês. Né? É isso que vocês têm, olha o poder que os caras têm. Lira tem total convergência com o pacote anti-MST, diz líder do agro. Ou seja, o Lira está contra o PT e aí contra o MST que o Lula defendeu, a gente viu no último vídeo. E petistas temem que derrubada de vetos atrapalhe armistício com Lira. Ou seja, a gente vai falar do veto aqui, mas o armistício, vamos dizer assim, der uma trégua. Não existe, os caras vão continuar brigando, tá? O atrito só tende a aumentar, até porque não só com o executivo, o Lira diz que a STF tem cometido excessos e passado a legislar. Então, não só o Lira como o Pacheco, eles começam devagar. Né? Eles falam assim, não tem problema nenhum com o executivo, a gente não tem problema nenhum. Mas essas atitudes aqui mostram que os caras têm, ainda mais porque o legislativo e o executivo ainda estão muito unidos. Ainda mais com esse ataque que vem do Elon Musk, eles estão aí quase que abraçados. Mas a tendência sempre foi eles se separarem, tá? Ou seja, a situação tende a ficar mais complicada no Brasil aí para eles da esquerda. Porque é isso que a gente espera, que os caras briguem, pelo menos eu. Né? Congresso analisa veto de Lula sobre lei que restringe a saidinha. A famosa saidinha é que o Lula pôs um veto que deixa até pior as coisas. Senador do PT pede liberação da bancada para derrubar o veto de Lula. O Conta-Rato, que é o cara mais esquerda possível, que fez um inferno na vida da direita, o cara tá querendo votar contra o governo. Então você vê que a situação do Lula tá muito complicada. Não tá tão boa assim como o pessoal imagina. Os caras têm poder, eles estão no poder? Estão. Mas esse atrito aí é completamente destrutivo para o executivo. O Barroso disse que guerra às drogas fracassou e legalização é tendência mundial ao defender diferenciação entre usuário e traficante. Aí chega o Barroso aí falando que muito libertário gosta de defender, né? Tem muito cara aí que chega, não, porque a solução é cara que se diz de direita. A solução é liberar as drogas para geral. Então vocês estão concordando com o Barroso, né? Que coisa. Ministro reclama de manchetes e diz que fala de Lula sobre Haddad foi brincadeira. Brincadeira que o Haddad ficou pé da vida, né? Mandou eu só faço isso aqui, tá? Ficou nervoso, né? O Alckmin, que é, na verdade, uma decepção total, que eu achei que ia ter um pouco mais de postura, só posta coisa vergonhosa nas suas redes. Aí pôs aí um meme, né? Ele como papaléguas, né? Porque o presidente pediu para acelerar. E isso aqui eu nunca vi o Alckmin dessa forma, né? Você percebe todas as postagens, parece até proposital, né? Parece que é até tipo assim, vamos colocar você aqui, mas você vai ter esse tipo de atitude que eu não sei quem é que dá essas ideias para esse tipo de postagem. Mas o Haddad, que é o Haddad, não gostou da brincadeira. O Alckmin tá desse jeito. Ser mais amigo dos Estados Unidos não traz privilégios. Os recados de Lula aos países vizinhos não traz privilégio nenhum. Porque os Estados Unidos não tem poder nenhum, não adianta ser amigo. Tem que ser amigo da onde? Do BRICS e da Rússia, né, Lula? Então, para os Estados Unidos não tem vantagem nenhuma. Pense que esqueci da cervejinha e da picanha? Não esqueci. Falou que não esqueceu, né? Mas tá demorando, viu? Tá demorando ainda. Ele falou que a carne tá mais barata. Eu não vi nada disso, tá? Ninguém será punido neste país por fazer greve, diz Lula, porque teve a greve aí dos servidores e tal, um monte de greve. E ele tá falando que ninguém será punido. É tipo aquele papo lá, né, dos cartazes, que ele falou assim, não, vocês podem reivindicar o que vocês quiserem, vocês estão livres para isso. Aí chega pro segurança, pega os cartazes todos e limpa aí a situação, porque ele não quer isso aí. Eu não acreditaria nesse cara. Lula usa gravata em homenagem ao cão Joca. O gol tem que prestar conta. Aí, olha a coisa que o presidente acha séria. Muito triste o cachorro ter morrido. Né? Falaram que ficou 8 horas sem água e morreu. Eu não sei, cachorro... Acho que foi uma coisa um pouco mais complexa do que isso, né? A situação muito estranha. Mas, de qualquer forma, ele falando sobre o gol tem que prestar conta ao presidente. Isso aqui é toda uma jogada para pegar mais aquele povo mais da causa animal. E todo mundo sabe que meu ponto fraco é causa animal. Se eu pudesse, eu faria várias mudanças, né, em relação aos animais. Eu gosto muito de animais, só que eu sei quando os caras estão de sacanagem, né? Lula diz que queda em popularidade não o incomoda, sei o que estamos fazendo. Claro que sabe o que está fazendo, né? A popularidade dele não incomoda porque ele tem tudo muito blindado, né? Não precisa de popularidade, não precisa de povo nas ruas. A direita enche a rua de gente, mas não acontece nada. A esquerda está vazia, a rua não enche uma rua, mas os caras têm o poder. E a popularidade não incomoda porque ele sabe o que está fazendo realmente. Então toda essa destruição do Brasil é tudo uma questão já pré-definida, tá? Não tem nada de errado. Tudo que o PT, tudo que o Lula fez, Dilma fez,
Tudo está no script. Os caras são de uma hierarquia, eles são responsáveis como empregados a responder lá para fora. Tá? Uma coisa básica para vocês. Governo aumenta para 25% imposto de importação de 11 produtos de aço. E aí você vê, ele sabe o que está fazendo, mas está aumentando o imposto, vai complicar a situação do Brasil. No Brasil não consegue suprir tanta demanda, mas não importa. Produtos de aço vão ter 25%. E o que você acha que acontece com esses 25%? Vai ser repassado para você. Todo detalhe aí que você acha que não usa, maquinário que pode construir outro, o que vai para você que é de aço, vai ser mais caro, né? Complicado. Acusado pela ex-filho de Lula, já fez post homofóbico, monte de gay. Aí você vê, a esquerda faz tudo. Só que eu quero detalhar aqui que o Metrópolis, ele traz essa notícia, né? Ele está mostrando mais ou menos o que era feito com o Bolsonaro sempre que o filho, né, o Eduardo ou o Carlos, tinha coisas pífias, tá? Nunca chegou a nível que foi isso aqui, né? O que o filho do Lula fez, mas falava como se fosse um absurdo. O Metrópolis está mostrando. Isso no passado eles não mostrariam, né? A esquerda não fala do filho do Lula. Os caras estão quietíssimos. Não pode falar isso. Mas você vê que a mídia já vai mostrando, tá? A aluna diz que Moraes acabou com leis. Professora corrige e é ameaçada. O que aconteceu? Eu vou resumir para vocês. A aluna fez uma redação, não sei se foi sobre o Brasil, não sei qual é o tema, mas falou sobre Moraes e falou que acabou com as leis. Entregou para a professora. E a professora falou, não, você está errada, né? E aí aconteceu que deu treta, porque a mãe foi lá, mandou áudio no WhatsApp, chegou perto, chegou ao vivo, falou agressões, né, mandou agressões verbais pra cima dela, tudo, tanto que a professora falou, pegou 30 dias devido ao psicológico, abalo psicológico sofrido. Isso já aconteceu comigo no passado, há 20 anos atrás, quando eu fiz uma redação falando sobre a questão do Iraque, petróleo, né, porque o que acontece? Há 20 anos atrás, a esquerda, né, sempre foi contra os Estados Unidos, imperialismo e tal, porque eles estão atrás do petróleo, sempre aquele papo. E eu fiz uma redação há mais de 20 anos atrás, falando que não acreditava. A minha professora esquerdista falou, não, tá errado, deu 0 na minha redação e falou para eu reescrever. Só que a redação, na minha opinião, não é para você garantir que a pessoa está escrevendo bem, uma boa gramática, né, concordância, né, a estrutura da redação, não era isso que era para ser julgado, não, a opinião não deveria ser julgada, né. A professora ficou muito brava comigo há 20 anos atrás, eu já ficava meio assim, pô, mas eu não acho que os Estados Unidos está só pelo petróleo. Acho que tem mais coisas sobre, né, nisso aí, não só, pode ser que estava interessado em petróleo, mas eu acho que é muito além, né, questão de quase territorial, né, de controle mundial que os Estados Unidos sempre teve. Mas enfim, a professora ficou louca, porque ela queria que eu desse a opinião que ela concorda. A redação que se exploda, professora de português, né? Aí chega o pessoal falando, espero que a mãe e a filha respondam exatamente assim quando forem prestar concurso, uma vaga a mais para todos nós. Achando bonito, pessoal, sou da direita, mas sem interpretar o texto. A professora está certa e dou meu apoio a ela. Não cabe à mãe dar esse tipo de exemplo à filha, baseado em completa ignorância. Quer dizer que seu filho faz uma redação perfeita, gramática, ó, tudo certo, concordância, só que dá uma opinião contrária. Aí entrega para a professora fala, não, vou negativar a sua redação, dá 0, porque não está com na minha opinião, não está certa. E você vai ficar do lado da professora. Não importa a opinião, isso é uma coisa que a liberdade, na verdade, já foi esquecido o que é. Hoje em dia, você deve ter diversas opiniões, né? Opinião, não está ferindo ninguém, não está machucando ninguém, né? É o famoso crime sem vítima. Você dá uma opinião e aí afere os sentimentos. Isso é complicado, cara. Você tem que poder dar a sua opinião livre, né? Mas hoje você não consegue falar mais. Dependendo do que você for falar, você entra em apuros. E as pessoas estão completamente cedidas a esse problema. Eles estão realmente assim entregadas a apoiar a censura, apoiar a limitação e a falta da liberdade. Por isso que esse povo não tem mais solução. A partir do momento que eles não acordarem para a vida e verem que estão limitadas e a liberdade já foi tirada, vão ficar nesse Brasilzão de merda. Após dizer que Moraes acabou com leis, a aluna é transferida de escola e acabou saindo, né? Só que qual é a opinião dela? O Moraes acabou com as leis. E hoje a gente tem o quê no Brasil? As leis, elas são completamente flexíveis, como eu digo, mas usar de eufemismo. Moraes ignora prazo dado pela PGR para a PF concluir caso Silvinei. Então, o que acontece? O Moraes nem a PGR mais está respeitando. Então, o que acontece? Não tem mais estrutura. O Brasil ele tinha uma estrutura, já era zoada, né? E agora está pior ainda. Agora a estrutura completamente se observa e não reconhece. Enquanto isso, professores no Tennessee, nos Estados Unidos, podem ser autorizados a portar armas nas escolas. Olha só, então vai ter um ataque na escola, o professor está lá com, né, um 38, está lá com a pistola para poder defender. Aí o pessoal, não quero meus filhos próximos a uma arma.
Então é o seguinte, o cara pode entrar com uma arma e matar um monte de pessoas, o cara pode entrar com uma faca. E aí, se o professor estiver armado, todo com teste psicológico, tá tudo, né, nos conformes, pode defender seu filho, né? Ou um policial, você não quer o professor, põe um policial aqui no Brasil como uma solução mais rápida. Os caras não querem, né? Mas os Estados Unidos, como você pode ver, primeiro mundo, consegue, né? E por isso que eu falo, primeiro mundo é diferente, é diferente. Só de ter, né, a questão do cara cometer um crime e ficar preso pro resto da vida, dependendo do crime, já é uma diferença mais do que absurda. Aqui no Brasil, o cara comete um crime absurdo, sai e mata o tempo todo. E aqui, olha só o Brasil, a gente saiu dos Estados Unidos lá, professores com arma, presidente do TJ anuncia a criação da Calçada da Fama do Judiciário. Atração para atrair turistas, eles acham que o Poder Judiciário é tão incrível que eles querem uma calçada da fama, onde eles não vão colocar aí, né, a mão, coloca o pé, não, eles colocam a mão assim, né, e aí o pessoal fala, nossa, que incríveis. Eu falo, esse pessoal do judiciário, eles estão com um alcance, tinham salários tão altos, que eles estão numa casta, numa elite, numa situação que eles não conseguem enxergar a realidade mais. Os caras se acham super-heróis, incríveis. Peraí, eu sou do judiciário. Então, esse é o nível que o Brasil chegou. Existe uma classe de pessoas que, peraí, nós somos o Tony Stark, Capitão América, o cara se acha o mesmo. E coloca isso aqui, né? Uma calçada da fama. Que fama! Pois é. Esse é o Brasilzão, cara. O Brasil lança parceria com Angola para formar 38 mil profissionais de saúde em 5 anos. Cara, é o seguinte, o Brasil tem tanta complicação e do nada eles vão deixar angolanos se formar em instituições universidades brasileiras. Então é o seguinte, o dinheiro público que era para ser usado com você vai ser usado com o povo de Angola. Qual é a lógica? Pois é, cara. Pois é. É isso. Tá tranquilo o Brasil? Todo mundo consegue uma faculdade? Tá tudo fácil assim? Né? O pessoal se mata para conseguir. E aí, angolanos vêm pro Brasil e faz aí a faculdade de medicina. Que coisa, hein? Com certeza tem algo a mais nisso aí, né? Que a gente não sabe, mas vamos lá. Sem cortar gastos, Lula mistura conceitos e coloca política econômica e reeleição sob risco. Será mesmo que está sob risco? Não sei, só sei que o Estadão realmente tá fazendo um serviço aí de detonar o Lula, né? Tô falando, daqui a pouco eu perco meu emprego aqui, daqui a pouco eu só seguir o Estadão, né? Pix pode ser afetado por baixo orçamento, diz presidente do Banco Central. E olha só, a questão aí que o Estadão falou tá tão complicada que pode ser que o Banco Central não tenha estrutura para conseguir manter a rede do Pix. Aí você vai fazer um Pix, caiu, a rede não tá funcionando. Pode ser que o Brasil tá tão complicado que não tem dinheiro para isso, né? Só tem bilhões aí para os deputados em emendas, né? Você sabe que é bilhão. Ataque ao governo desviou 2 milhões de compra de software para comércio em Campinas. 2 milhões. Esse é o valor que eles estão falando. Lembra que o Haddad falou que não sabia? Mas esse aí é o valor que deram. 2 milhões para uma compra de software que ia ser feita, do nada esses 2 milhões sumiram. Será que foi mais ou menos que isso? A gente não sabe, porque é tudo sigiloso, né? O executivo que temos hoje não é igual antes que falava as coisas, né? É tudo muito misterioso. Maquiador de Michele Bolsonaro anuncia fechamento de loja após golpes, tá? Então o que acontece? A pessoa começou a fazer portais, sites parecidos com o do Agostinho Fernandes, do questão do perfume do Bolsonaro. E aí o que aconteceu? Que tava dando muito golpe. As pessoas não sabiam clicar, né? É o que acontece. Isso acontece muito. O que mais tem no Brasil é golpe em site falso. E o pessoal não tinha, né? Saber olhar a barra de endereço para ver que tá errado, né? Não tem todo esse cuidado. Ia lá, comprava e o Agostinho acabou, tipo assim. É aquela coisa, o golpe no Brasil acaba afetando as pessoas que tentam fazer o certo. E eu já sou um cara chato. Esse negócio de perfume do Bolsonaro, de político, e pessoal, por isso que eu falo, a pessoa não gosta de mim por causa disso. Ah, que legal, vou comprar um perfume, eu vou ajudar o Bolsonaro e tal. Só que você tem que pensar o seguinte, político, ele tem que pensar capital político, tá? Então quando você faz um produto, o pessoal que não é da direita já consolidada, que gosta do Bolsonaro, o pessoal que tem dúvida, que pode ser útil numa prova possível eleição, né, que agora está inelegível, mas se pudesse, o que acontece? O pessoal ele acha isso ridículo. Tá? O pessoal não curte esse negócio de produtos, porque político, o que o político está tentando usar seu nome para enriquecer, não é algo errado, mas na política isso é mal visto, tá? Negócio de perfume, de calendário, etc, sabe, já ganha muito dinheiro como um funcionário
público, né? Como um político. E aí quer mais dinheiro com produtos. Isso não é bem visto. Isso é uma dica que eu dou, né? Ah, mas dá muito dinheiro. Beleza, né? Só que é mal visto, tá? Então, sinceramente, cada um faz o que quiser, tá? Mas essa é a minha opinião. São Paulo se compromete com o STF a usar câmeras corporais em PMs. E aí acontece que o Tarcísio vai atender ao STF e vai colocar câmeras, né, aqui nos PMs de São Paulo, tá? E o pessoal não gostou que a STF ampliou sua atuação, agora governa o estado também. E os, né, facções criminosas vai usar também? Não. Por isso que eu falo. Quando eu falei contra as câmeras, o pessoal achou ruim. Teve gente que achou ruim, que não, que é importante ter para não ter excesso. Cara, isso aí é um controle da polícia. Infelizmente, o Tarcísio não tem para onde correr. E é isso, o STF ampliou a atuação, né? A gente viu o que aconteceu em Brasília, que até o governador lá começou a ficar com medo do STF. É esse o nível que temos hoje. Alckmin tenta melhorar a relação entre Brasil e Ucrânia via economia e se reúne com ministra, tá? Lembrando que Lula e Zelensky, como está escrito aqui, tem uma relação marcada por tensões. Então, o Lula não vai, né? Mas o Alckmin vai para conversar. Enquanto isso, Rússia diz que a ajuda à Ucrânia eleva a risco de confronto entre potências nucleares, tá? Então, o que aconteceu? Estados Unidos, a gente falou no último vídeo, 95 bilhões aí para a Ucrânia, não só para a Ucrânia, mas Israel, né? E esse dinheiro todo vem afetando aí, a Rússia vai falando que sempre ameaças de bomba atômica. Mas vamos falar então de guerra, vamos internacional. Biden sanciona a lei para banir TikTok nos Estados Unidos. Então o TikTok parece que está com os dias contados em todos os Estados Unidos, aparentemente, vamos ver. O presidente aí, o Shou Zi-Shen, falou que para ficar tranquilos, que não vão a lugar nenhum, ele vai combater até o último combate. E o pessoal falou assim, você tem ligação com o Partido Comunista da China? E falou, senador, eu sou da Singapura. Só que com esse nome aí, não sei não, né, cara? Eu não sei os nomes que tem na Singapura, mas vai dizer que não é chinês. Vai dizer que TikTok não é ligado à China. Pelo amor de Deus, né? Mas aí é uma situação complicada, né? A gente vê essa questão de banimento das Big Techs, e aí fica dividido. E o que você acha? Acho que o TikTok deveria ou não ser banido? Né? Você sabe que os Estados Unidos, o TikTok, essas ferramentas apareceram e você vê que elas foram uma coisa meio predatória, né? Aqui no Brasil, por exemplo, não, se você recomendar e dar o código, você ganha dinheiro. Então, o nível de grana que foi investida pro negócio se popularizar já é para achar estranho, né? Não é só TikTok, tem outras redes que dava muito dinheiro para você começar a divulgar, e o pessoal aí ganhou uma grana com isso aí. Você vê que parou, que eles consolidaram. E não é só, vamos dizer assim, redes sociais, mas sites de compras, né, que apareceram do nada. Então, os Estados Unidos quer se defender desses ataques aí cibernéticos, né, que é questão de mais de informação jogada lá para a China, né. E a China enviará nova tripulação à Estação Espacial Tiangong. País pretende levar astronautas à Lua até 2030. Isso é para o vídeo exclusivo, não no próximo, mas depois. A gente já falou sobre isso bastante, mas a gente vai ter que citar ainda. Vou fazer meus estudos, porque, como a gente sempre falei aqui, o espaço será o novo campo de batalha, tá? Que não é só questão aí de riquezas, o que tem na Lua, mas questão de estrategicamente posicionar, né? Se posicionar no espaço também, não só na Terra. As coisas mudaram. Está muito mais fácil do que antes ir para o espaço, né? Google demite mais funcionários contrários a acordo com Israel. Aqui não é lugar para política. O que aconteceu? Vários funcionários chegaram para protestar contra o Google, né? Esse pessoal mais woke da vida, mais bobinho, né? Que tinha um emprego muito bom, né? Que você vai nas Big Tech, você vê que o pessoal trabalha pouquíssimo por dia, tem a maior regalia, é uma maravilha, né? Primeiro mundo, né? Só que o que acontece? Os caras começaram a se voltar contra a empresa. Sinceramente, não tem o que fazer, cara. É qualquer empresa que você tiver, imagina se você chegar pro seu chefe hoje e falar, vá merda. O cara você vai ser mandado embora, provavelmente, né? Alguma coisa vai acontecer com você. Se você não for mandado embora, você vai ser colocado em situações de muita complicação, né? E Google proíbe impulsionamento de conteúdo político para as eleições de 2024 no Brasil. Então não vai ter mais esse engajamento. Vamos ver se funciona isso aqui, tá? Porque, sinceramente, pode ser feito por terceiros, né? Não sei se você sabe. Eu não faço isso, tá? Mas muito canal, inclusive de direita, eles têm uma estratégia. Tudo que eles ganham de monetização, eles pegam uma parcela e investem em impulsionamento na rede, tá? Eu nunca fiz isso. O pessoal faz, parece que dá certo. Por isso que você vê os caras com 100 mil visitas, 200 mil visitas, então eles vão juntando dinheiro, vão pegando dinheiro e vão investindo no seu canal, né? Aqui a gente vai no raw mesmo, é puro. É purão. Então tem 15 mil visitas, 15 mil visitas, 20 mil visitas, 20 mil visitas e poucas vezes você vai ver meu vídeo como recomendado.
entendeu? Então, mas tem gente que faz isso e agora políticos não vão poder fazer em 2024. Primeira lei da privacidade de ondas cerebrais é aprovada nos Estados Unidos, também falamos disso aqui no vídeo exclusivo, o pessoal acha que é ciência, ficção científica, né? Mas, sinceramente, isso aqui é o futuro, tá? Então, se preparem, porque muito provavelmente, daqui a algumas décadas, tá? Os seres humanos terão as suas mentes lidas. Parece loucura, né? Mas não só lidas, como o controle sobre a população será absurdo, tá? Então, muitas das vezes, se hoje você... Big Techs, muito provavelmente, sabe de tudo de você. Sabe o que você faz, o que você clica, o que você está fazendo, né? Como teve uma notícia que eu vi esses dias, né? Que o Google falou assim, tudo bem, a gente vai parar de guardar dados do que as pessoas estão navegando na aba anônima. Mas peraí, a aba não é anônima? Você sabe o que eu vejo na aba anônima? Então esse negócio aí de privacidade é algo inexistente. Você tem que saber, né? Os caras sabem de tudo de você e dizem até teorias da conspiração que existe um mapa da sua vida, desde o começo, que você fez primeiro contato seu com a internet até hoje, então eles sabem tudo de você e conseguem, através de relatórios, né, de estudos bem avançados, saber detalhes que nem você sabe sobre você, tá? Então esses caras no futuro vão ter acesso não só às coisas que você faz na internet, que ainda fica meio vago, mas o que você pensa, tá? Então por isso você vê muitos óculos de realidade virtual, sabendo ler a sua movimento do seu olho, etc. Várias coisas bem interessantes, né? Também preocupantes que a gente aborda em vídeo exclusivo. Adeus dólar, com sanções de volta, a Venezuela planeja usar criptomoedas para negociar o petróleo, né? Usando o Tether, que é o dólar em versão cripto, que é uma das mais usadas até para negociação, trade, etc. E aí você vê que a criptomoeda, né, ela é uma realidade, né? Quando apareceu o Bitcoin, todo mundo era muito cético, falou, isso aqui não vai dar nada, né? Você não consegue comprar pão com Bitcoin. Até o cara comprar uma pizza, né? Que aí depois a gente vai conversar sobre isso. E aí, agora, você vê que Bitcoin não, cripto são uma realidade, que até mesmo países como esse conseguem usar. E países do mal, né? O Maduro é um cara que é mal, é um ditador, reconhecido, só quem é de esquerda fala que não. Mas você vê que cripto hoje é uma arma, tá? Ela é sinceramente uma arma. Tanto para os países que querem sair de uma ditadura, para as pessoas que estão numa ditadura e querem sobreviver, né? Como também daqueles que querem fugir da lei. Então, criptomoedas são armas hoje em dia. E cada um escolhe as suas armas, né? CEOs agora temem que IA possa roubar seus empregos, mostra pesquisa. Sinceramente, o que eu falei, CEO, para que CEO? As IAs conseguem fazer, né? A gente não tem acesso aos IAs de verdade, tá, gente? Então, muito provavelmente, os caras têm aí coisas muito avançadas e não sei o que não imagino que não pode ser substituído, a não ser trabalhos braçais, né? Encher uma laje. Por enquanto, não, mas a gente viu a Boston Dynamics, fiquei de fazer até um short sobre isso, um vídeo, mas é legal a gente falar sobre a robótica. Esse novo robô da Boston Dynamics mostra que eles estão indo para uma situação de tipo sem limites, né? Você vê que o robô ele gira as pernas dele de uma forma que não é humanoide, ele consegue virar o tronco dele, 180, então ele não tem as limitações que a gente tem, né? Ele parece o Exorcista, ele vira a cabeça, tudo. Por que você vai se limitar, né? E é exatamente isso que a gente fala da IA e robótica. Os caras não têm, os robôs não vão ter limites. Os limites que nós temos, orgânicos, os caras vão não ter. Eles vão conseguir muitas coisas no futuro. Então, muito provavelmente, até encher uma laje eles vão conseguir. Mas é isso, pessoal. O futuro ele é complicado. Esse negócio de Agenda 2030, faz tempo que eu não escuto ninguém falar. Ela é uma coisa assim que, de certa forma, ele sabe que o mundo vai ser difícil no futuro. Querendo você ou não. Não é só a questão da 2030 vai fazer o mundo mais difícil, mas ele sabe que o mundo será mais difícil no futuro, né? Hoje o vídeo ficou um pouco mais longo, né? Porque eu deixei aí um pouco mais tarde, 34 minutos de vídeo, quase. Então é o seguinte, amanhã talvez a gente faça à noite também. Essa semana deu uma bagunçada, porque estou empolgado com certas coisas que a gente tá falando no vídeo exclusivo. Bom, pessoal, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Se puder ajudar o canal, será muito bom. Não esqueça do vídeo exclusivo. A gente se fala em breve e até mais.